Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, e hoje a igreja celebra São Mateus, é festa de São Mateus apóstolo e evangelista. Durante a reflexão, nós iremos falar um pouco mais de São Mateus. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, no dia que a Igreja Católica celebra São Mateus, apóstolo e evangelista, nós temos o evangelho narrado pelo próprio São Mateus de como foi o seu momento de conversão. Qual foi esse chamado que Jesus fez para ele? E nós vemos que Jesus passa na coletoria e vê Levi, depois vai ser chamado de Mateus, mas aqui o próprio Mateus já se chama de Mateus, né? Quando ele estava na coletoria, ele mesmo vai relatar que Jesus viu Mateus, viu ele próprio na coletoria de cobradores de impostos, cobrando os impostos. E por que Mateus era considerado um pecador público? Porque ele cobrava impostos do povo judeu para o Império Romano. Então, para os fariseus, para todos os judeus, Mateus era um pecador público, porque ele extorquia o seu próprio povo em razão de levar os impostos até o César, até o imperador romano. Portanto, ele era pecador público. Mas nós vemos que Mateus não resiste a esse chamado de Jesus. Quando Jesus chama Mateus, segue-me, Mateus não disse: não, Senhor, espera aí, eu tenho que ver, eu tenho que acertar as contas aqui, eu tenho que passar o caixa, eu tenho que passar o dinheiro. Não, amanhã eu vou com o Senhor, eu ainda tenho que arrumar minhas coisas. Não, o Evangelho diz que ele se levantou e seguiu Jesus. O convite de Jesus foi muito simples e direto, e a resposta de Mateus foi imediata. E o que é que ele faz? Ele vai oferecer um jantar a Jesus, onde estarão lá todos os seus amigos, que eram os cobradores de impostos e os pecadores, porque os fariseus assim os achavam. E nós vemos que os fariseus, vendo que Jesus sentava com aqueles pecadores públicos, vão perguntar: porque o mestre come com os pecadores de impostos, os cobradores de impostos e pecadores? E eles perguntam aos discípulos, e é o próprio Jesus quem vai responder: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendi, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aquele povo fariseu, os judeus, era o povo da antiga aliança, da antiga aliança com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Esse povo já tinha a sua salvação assegurada.
Mas eles seriam justos, seriam os sadios, mas Jesus vem mostrar a misericórdia de Deus, mostrar esse amor de Deus. Ele vem fazer a nova e eterna aliança, que não é mais pelo sangue, mas sim pela conversão, pelo arrependimento dos pecados e caminhar uma vida nova nos caminhos do Senhor. E aqui nós vemos a graça da conversão de Mateus, de pecador público, cobrador de impostos, passa a ser um discípulo e um evangelista que vai evangelizar para os judeus cristãos, para a comunidade judaica cristã. E aqui a graça que é o evangelho que é constituída sobre a fé de Pedro, chamada a ser sacramento de reconciliação e de encontro entre Israel e todos os homens. Mateus não fica quieto, parado no seu lugar. Mateus age com amor, retribui aquele chamado de Jesus com o jantar e com o seu discipulado e com o evangelho que hoje nós meditamos. Jesus nos chama tantas vezes e muitas vezes ficamos arrumando desculpas para Jesus. Hoje não, amanhã quem sabe, talvez depois de amanhã, talvez semana que vem, talvez o mês que vem, talvez o ano que vem, talvez na década que vem, e pode ser que você não tenha tempo para outro chamado de Jesus. Talvez você não tenha tempo para se converter. Portanto, meus irmãos, escute o chamado que Jesus te faz no teu coração, que Jesus te toca, te chama, mas você ainda está seduzido pelas coisas do mundo, pelos pecados, os prazeres que o mundo oferece. Faça igual Mateus, se converta, deixe tudo para trás, não olhe para trás mais para a sua vida do pecado, porque é Cristo que te chama para uma vida nova. Uma vida que muitas vezes será de dor e sofrimento, de perseguições, sim, porque o mundo irá lhe perseguir, assim como os fariseus no evangelho de hoje, perseguindo aqueles pecadores que estavam ao redor de Jesus. Jesus quer a misericórdia enquanto estivermos vivos e não o sacrifício. Jesus não quer condenar ninguém ao fogo do inferno, mas nós nos condenamos quando renunciamos a esse chamado do Cristo para aceitarmos as seduções do maligno e os pecados e os prazeres que o mundo oferece. A exemplo de Mateus, nós possamos ser evangelizadores, anunciadores da palavra de Deus, dando testemunho verdadeiro com nossa vida dessas palavras, desses ensinamentos que Jesus quer que cada um de nós, é os frutos que Ele espera que nós produzamos para o reino dos céus. Mateus, grande evangelista, ele recebeu esse convite e disse sim. E você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz